Hoje é Dia dos Professores e nós reunimos a equipe da Talent para fazer uma homenagem a essas pessoas que nos transformaram no que nós somos hoje. Eu mesmo já fui professor e diretor de faculdade. E nesses 40 anos que eu vivi dentro de escola, uma frase do Darcy Ribeiro me marcou bastante, que ele dizia: o professor é importante numa sociedade porque é ele que transfere o conhecimento das pessoas mais velhas para as pessoas mais novas. Tudo que eu sou hoje, o que nós somos hoje, é um mosaico de todas essas pessoas que nos ensinaram alguma coisa. E nós trazemos um pouquinho de cada um de vocês dentro de nós. E você, teve algum professor que marcou a sua vida? Então deixa aqui nos comentários uma mensagem bacana dizendo o ano, o nome e a cidade da escola onde ele dava aula. Quem sabe essa mensagem não chega até ele nesse dia de hoje que é tão especial. Eu tive muitos professores que marcaram a minha vida, mas vou falar um em especial, que é o professor Mauro. Ele era meu professor do primeiro colegial no Colégio Progresso, lá em Guarulhos, São Paulo. Eu fiz high school aqui em Orlando. Um professor me chamou e viu que eu gostava muito de informática. Ele me deu a dica de falar com a diretoria e entrar numa escola técnica de informática também junto com a high school. Foi exatamente o que eu fiz. Uma pessoa que marcou muito a minha vida foi uma professora que eu tive no Colégio Gávea, em São Paulo. O nome dela é Laura, ela era professora de matemática. Na época eu tinha raiva dela porque ela me dava uma prova diferente dos outros da classe e eu reclamava e ela falava: não, você sabe mais, eu tenho que te forçar mais. Ele foi meu professor de história e na época eu perdi o meu pai. Foi muito difícil para mim essa fase. Foi difícil eu voltar a ter aula normal, a querer ficar dentro da sala. E várias vezes eu saía assim da sala falando que eu ia beber água e eu ia pro corredor chorar. Algumas vezes ele me via assim e mesmo se ele tava de folga ou no intervalo dele, ele sempre ia lá falar comigo e ele tinha uma paciência muito grande comigo. Foi aí que mudou minha vida. Da informática eu consegui trabalhar em banco. Porque eu trabalhei em banco, eu um dia conheci um cliente meu do banco, que foi o Ricardo Molina, que hoje é meu sócio aqui na Talent. E isso tudo fez com que eu pegasse um gosto maior pela matemática e uma facilidade em lidar com números, tudo, e eu uso isso muito na minha vida, né? Então, Laura, eu queria te agradecer, onde quer que você esteja, porque essa pegação no meu pé para eu me dedicar muito mais nas aulas de matemática fez uma grande diferença hoje na minha vida. Então, graças a esse professor, graças a esses amigos que eu tive, foi onde eu tô hoje. Eu até comecei a gostar mais de história por causa dele e ele foi muito especial para mim. E o diretor na escola também, na época, que era o Toninho, ele também foi muito especial, ele me ajudou bastante. Então, eu me senti muito amada naquela época e eu tenho certeza que eles mudaram, assim, um pouco da minha história com relação a tudo que eu passei na época com a escola. Se eu pudesse voltar e mandar uma mensagem para esse professor, eu ia agradecer ele, porque ele não só me ensinou informática, como me ensinou a ser gente, me ensinou a estudar. E eu daria aquele forte abraço nele e agradecer por tudo. Se eu pudesse falar com os dois agora, eu agradeceria. Falaria para eles que na época talvez eu não entendesse a importância de tudo que eles estavam fazendo para mim e hoje eu entendo e sou muito grata. Tenho muito que agradecer a um professor que fez toda a diferença no percurso da minha vida, que é o professor Carlos, lá da cidade de Araranguá. Em 1969 eu tive uma professora chamada Ilma. Eu me lembro que na sala de aula de informática, e eu sempre fui alguém que se identificava com o que ele mostrava na aula. Aquilo ali ajudou demais na minha vida e foi devido a tudo que ele apresentava naquela época, o que ele mostrava de projeção, de tecnologia para o futuro, que acabei me tornando o profissional que eu sou hoje. Dona Ilma era especialmente carinhosa e muito protetora comigo. E eu tenho muitas saudades dela e hoje eu gostaria muito de estar ainda próximo dela ou de alguma forma ter contato com ela. E atualmente sou um influenciador digital, com mais de 400 mil pessoas que seguem o que eu faço, o que eu mostro hoje. Então tenho muito a agradecer mesmo ao Carlos. Muito obrigado, tamo junto e valeu! Dona Ilma, esteja onde estiver, receba um grande abraço apertado e um grande beijo em sua homenagem. Em 2003, eu estudei numa escola chamada Elmira High School, que ficava na cidade de Eugene, no estado de Oregon. E eu tive um professor lá chamado Brett Bellingham. Ele era um professor de história americana e o que mais me marcou nele é que ele tinha um interesse genuíno na minha pessoa. A minha maior memória que eu tenho de uma professora lá na Califórnia foi minha professora do 6º ano. Ela sempre colocava música quando a gente tive que estudar ou quando a gente tive que fazer alguma prova.
E essa técnica que até hoje eu uso quase todos os dias quando eu preciso focar ou estudar alguma coisa. E sempre conversava comigo, perguntava como as coisas estavam indo e sempre me perguntava qual é o próximo passo, né? Em inglês, what's next? E isso me marcou muito porque me fez mudar um pouco o pensamento sobre mim. Toda vez eu começava a pensar qual é o próximo passo sobre todas as situações da vida. E de pequenos passos, eu fiz um planejamento de longuíssimo prazo. Queria agradecer a senhora Bennett pelo que ela fez, pelo que ela ensinou. Professora Bennett, muito obrigado pelo que você ensinou para mim. E por isso eu estou aqui hoje, professor, graças a esse pequeno ensinamento que você me deu. Um grande abraço. E eu me lembro da minha professora no terceiro ano do ensino médio, que eu estava vindo para os Estados Unidos já com 17 anos, no dia da minha formatura, e minha professora, ela me incentivava muito para aprender inglês, porque ela sabia que eu estava indo para os Estados Unidos. Eu não dava muita importância em aprender inglês, na verdade eu não dava muita importância aos estudos, porque eu achava que aquilo ali era uma fase meio chata da vida. A minha homenagem hoje é para um grande professor que eu tive no 2º grau, no Colégio Israelita Brasileiro em Porto Alegre, que marcou muito na minha vida, através dos ensinamentos, através da postura, através do caráter, que é o professor Walter Schilling. E hoje eu percebo o quanto aquilo era importante para minha vida. Então essa é uma lembrança vívida que eu tenho na minha mente, não só para o inglês, como qualquer coisa. Meu desempenho aqui melhorou muito quando eu parei para entender que estudar é mega importante. Então, professora Márcia, muito obrigado por abrir minha mente. Eu sou de uma cidade pequena, do interior de São Paulo, e estudei, meu começo foi na década de 70, né? Nós tínhamos ali os professores rígidos, né? Grande figura, grande filósofo, grande historiador, muito conhecido em Porto Alegre, da onde eu estive parte da minha infância e adolescência. Através dele eu presto minha homenagem a todos os professores, a todos aqueles que acabam influenciando na nossa vida. Muito obrigado, professor Walter Schilling. Um abraço. Tive diversas professoras e uma que me chama a atenção até hoje é a nossa dona Cida Ciscar, que nos ensinou muita coisa, né? E além da minha professora Márcia, minha mãe também é professora e ela sempre pegou muito no meu pé. Então eu quero mandar um beijo não só para a professora Márcia e para minha mãe também, que é professora, uma excelente professora e uma excelente mãe também. Ó, puxa saco da minha mãe, cara. Mãe, um beijo para você. Porque ela ensinava com alegria. Eu acho que isso foi muito bacana, muito importante para que todos nós tínhamos o prazer de acompanhar a aula dela. Pô, moleque, Dona Marici, lembro como fosse hoje, 4ª série, professora de inglês, que eu era sempre o cara mais arteiro da sala de aula. E uma certa vez eu fiz tanta bagunça, mas tanta bagunça, que eu fiz a professora chorar. Eu tive vários professores importantes na minha vida, mas acho que um bem marcante foi o Cláudio da Rocha Brito. Esse cara foi meu professor na faculdade de engenharia, foi meu orientador no mestrado e ele que me incentivou a entrar na carreira acadêmica e a escrever artigos científicos. Ela me chamou de canto, com lágrimas correndo, e aquilo me comoveu. E ela falou assim: Rodrigo, o que eu te fiz? Eu só faço bem pra você. E eu detestava inglês. E nesse dia ela me falou: um dia você vai precisar disso aqui. Aquele dia mesmo eu me arrependi de tudo que eu tinha feito na sala de aula. Era menino, então não sabia de muita coisa. E comecei a levar a sério. E comecei a me interessar pela matéria de inglês. Eu acho que se hoje eu escrevo bem é por causa desse cara. Bom, além de ser um bom professor, se tornou meu amigo, foi meu padrinho de casamento. Foi esse cara que me incentivou a ser professor também. E todas as vezes que eu sentava naquela cadeira, eu lembrava das lágrimas da professora. E hoje, depois de muito tempo, eu moro nos Estados Unidos. Foi aquele dia que ela conversou comigo, onde eu coloquei a mão na consciência e falei: eu preciso tomar um rumo. Estou aqui nos Estados Unidos hoje, faz 7 anos, e a Dona Marici fez parte disso. Por isso você vê esse meu jeitão de professor nesses vídeos que eu gravo do YouTube. Se eu encontrasse o Cláudio hoje, primeiro eu ia dar um grande abraço nele, na Melanie, que é a esposa, nas 3 filhinhas dele, que são as Graças, e dizer para ele: cara, você foi muito importante na minha vida. E você que estuda ainda ou vai estudar, dê valor na tua professora. Escute tudo que ela diz, que com certeza ela quer o melhor para você. Obrigado, Dona Marici. Muito obrigado por eu estar aqui hoje. Na figura do Cláudio, nesse dia de hoje, que é Dia dos Professores, eu queria estender o agradecimento de todos nós, ex-alunos, hoje profissionais, e dizer que nós guardamos todos vocês aqui, ó, dentro do nosso coração.